Paz do Senhor, amadas irmãs, este vídeo eu estou gravando assim para dar uma continuidade às curadas para curar, pois o Senhor tem colocado no meu coração para estar falando sobre o medo que está cometendo a nossa sociedade, o medo que está cometendo a muitos de nós, uma preocupação constante, isso leva ao medo. E eu queria estar conversando sobre este assunto com as irmãs e estar apresentando também um escudo que se encontra em Isaías 41, um escudo contra o medo, porque o medo, a Bíblia, ela tem escudos e espadas. O medo, ele é algo que pode nos paralisar. Porém, se a gente enfrentá-lo com as armas que o Senhor nosso Deus nos dá, ele perderá a sua força. Então, irmãs, eu quero dizer que o medo é algo que está assim frequente em nossas vidas. Todas nós temos situações em que nos afronta, que nos deixa amedrontado. Porém, nós devemos definir agora o que nós vamos fazer diante do medo. Nós vamos enfrentar o medo ou nós vamos deixar que ele tome conta do nosso coração? Porque assim, porque se nós recuarmos, ele vai crescer, ele vai tomar conta, ele vai direcionar a sua vida e aí te impossibilitar de que você possa andar. E aí ele te paralisa. E se nós deixarmos, o medo vai nos paralisar. Nós temos que continuar confiando no Deus, um Deus vivo ao qual nós servimos, porque o medo, ele é falta de fé. E a fé tem que ser maior em todos os sentidos na nossa vida. Então eu quero assim, deixar algumas situações, por exemplo. O medo, ele tem dois lados. Ele tem um lado bom, porque se a gente não tiver medo, a gente não preza pelas nossas vidas. Como se irmã Elaine, evangelista Elaine, acontece o seguinte: se nós formos atravessar a rua e não tivermos medo, nós não vamos olhar para um lado nem para o outro. E aí corremos um sério risco de ser atropelado e perder a nossa vida. Então o medo faz com que nós tenhamos a precaução de olhar para um lado e olhar para o outro. Assim que atravessarmos a rua, em segurança, esse medo tem que sair. Mas se ele continuar, aí já se torna um caso de falta de fé. Aí o medo já está te dominando. Porque o medo, ele pode existir por um determinado momento, mas ele não pode tomar conta da sua vida. Você tem que direcionar este medo. Você tem que repreender este medo. Porque vejamos, se tivermos medo de atravessar a rua, nós não iremos mais sair. E aí causa o pânico, é onde entra o pânico. O pânico não pode ter direito na nossa vida. Nós temos que continuar a caminhada independente do medo e do pânico. E neste momento eu quero estar falando exatamente com vocês a respeito do pânico. Porque o pânico, ele se alimenta do medo. Quando o medo é exagerado, vai tomando conta do nosso ser, da nossa mente, ele pode se transformar em pânico. E o que é o pânico? É a pior prisão que existe. Porque essa prisão, que ela pode estar existente na nossa mente, e nós fomos alimentando o medo a ponto dele se tornar um pânico, essa prisão, ela se alimenta de fantasmas. O que são fantasmas? Fantasmas não existem. E ali nós vamos criando na mente coisas que não existem, alimentando os fantasmas com sofismas. O que é sofisma? Sofisma são mentiras que parecem ser verdades. A partir do momento em que você começa a acreditar naquelas mentiras que o inimigo planta na nossa mente,
e a gente começa a acreditar naquilo como se fosse uma verdade, você está alimentando pânico, dando morada a fantasmas. E ali tudo dentro de uma prisão ao qual é impossibilitar de você dar continuidade à sua vida, de você dar continuidade à sua obra. Ah, mas Elaine, evangelista, o que eu posso fazer? Eu já estou em situação de pânico com essa pandemia. Eu já estou em situação de pânico porque dizem que muitos vão morrer. Eu já estou em situação de pânico porque eu não sei como que vai ficar a minha vida financeira. Pois aí é quando eu te digo, creia no Senhor teu Deus. Ele tem muito mais para nós. Aproveite este momento para estar orando, para estar buscando o Senhor no secreto, para estar lendo mais a palavra de Deus, para estar, se você tiver família, estar fazendo um culto dentro da sua casa, louvando e glorificando o nome do Senhor. Põe um filho para orar, põe outro para pregar e vai orando, que você vai ver que existem coisas das quais você ainda não sabia que existia dentro do seu lar. Coisas maravilhosíssimas, como diz o Senhor. Este momento, eu acredito que Deus está nos dando como um momento de crescimento, um momento de evolução. Agora Deus quer ouvir as nossas vozes. E nós temos este momento agora para estar buscando, estar dobrando o nosso joelho e falando, Senhor, eis-me aqui. A minha mente eu entrego a Ti. Eu quero, Senhor Deus eterno, alinhar a minha mente à mente de Cristo, né? Porque Cristo, Ele tem a mente perfeita. Ali não há erro. E a partir do momento em que nós alinhamos a nossa mente com a mente de Cristo, nós podemos então vencer o medo. Porque o medo são fantasmas. Fantasma não existe. Lembrando que no início do vídeo eu falei de Isaías 41 como sendo o nosso escudo. Então, o nosso escudo contra o medo. Ele nos defende do medo, se você ler Isaías 41. Em Isaías 41:10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então o Senhor diz para que nós não venhamos a nos assombrar, porque os dias são maus, porém o nosso Deus é bom. Ele diz que Ele nos esforça. Quantas vezes pela manhã estamos sem força para enfrentar o dia, porém o Senhor pega nas nossas mãos e quando vamos ver, já vencemos este dia. Ele nos sustenta fisicamente e espiritualmente. Realmente o Senhor não tem nos deixado faltar nada, porque mesmo que venha a faltar por um período de tempo, saiba que aquilo é para você tomar como experiência, para você aprender com aquela situação ou até mesmo para testar a sua fé. Mas é só por um período de tempo. Não irá ultrapassar nem mais nem menos do que Deus determinou para a sua vida. As situações de medo, ela nos traz 3 ocorrências, 3 atitudes que você pode tomar diante do medo. Ou você enfrenta o medo, que é o que te fará prosseguir, que é o que te tirará da situação de covarde, porque o que faz uma pessoa ser corajosa é ela enfrentar o medo. Todos nós temos situações de medo todos os dias. O que nos dá a situação de corajosas, de guerreiras, é quando nós enfrentamos esse medo e nós prosseguimos com as nossas vidas. Porém, se você recuar, que é a outra condição, você vai deixar ele ganhar forças, ganhar espaço dentro da sua mente, dentro da sua vida, podendo até vir te paralisar. E a última situação é quando você diz, eu não tenho força. Mas isso é muito interessante, porque o Senhor se alegra quando você diz, eu não tenho força, porque a nossa força, ela vem do Senhor, ela não vem de nós mesmos. A nossa força vem do Senhor. Lá em Joel 3:10 diz assim,
Forjai espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte na força do meu Senhor. É Deus que me fortalece. Então, se você reconhece a sua fraqueza, fala isso para o Senhor Deus. Deus, eu dependo de Ti, eu preciso da Sua força para me levar adiante a minha vida. E eu tenho certeza que Deus não há de te desamparar. Muitas coisas Ele vai fazer a respeito dessa tua declaração, a partir do momento que você se colocar totalmente dependente dEle. Amém? Que nós possamos dizer, eu sou forte na força de Deus, porque diante de tudo que está sobrevindo sobre o mundo, que eu não vou recuar, nós não vamos recuar. Nós prosseguimos, não na minha força, mas na força de um Deus, de Deus que me segura com a sua mão direita. Ele não vai nos perder. Ele sabia de tudo que está para vir. Então, Ele já tem o controle de tudo muito antes de tudo isso acontecer. Eu queria agora, irmãs, estar deixando algumas palavras aqui que podem nos servir como espada contra o medo. Porque quando vier algo à sua mente que você repudia, que é medo, querendo te dominar, você pode usar essas espadas e aniquilar o medo com a força do nosso Senhor. Uma delas se encontra no Salmo 56, 3, que diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Se algum dia você acordou temerosa, leia o Salmo 56, 3, que é uma espada contra o medo, que diz assim: no dia em que eu temer, que eu vier a temer, hei de confiar em Ti. Oh Deus, aleluia. Em Josué 1,9 também diz assim: não te mandei eu, olha Deus falando contigo, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te pasmes, nem te espantes, não te espasme com as palavras que estão sendo ditas no noticiário, não te espantes, maior é Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, aonde você for, Ele é contigo. Aqui cabe uma reflexão, porque se você tem que ficar em casa, Ele está contigo. Se você tiver que trabalhar, Ele está contigo. Se você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. Então, no que nós vamos temer se o Senhor está contigo conosco em todas as situações? Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco em todas as situações, que nós nunca venhamos a nos sentir sozinhos e temerosos, porque nós sabemos que a palavra de Deus, que não mente, diz que Ele está conosco. No Salmo 118, 6 diz assim: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O que o homem pode fazer conosco? Se o Senhor está conosco, que nós vamos temer o quê? Né? É uma pergunta, o que você vai temer se Deus está contigo? O que você teme? Deus está contigo. Você está temendo o quê? O homem. O homem, por acaso, é maior que Deus? Não, o homem é menor que Deus. Então, todos os caminhos, por onde quer que nós andemos, que nós possamos saber que maior é Deus que está conosco. Em Pedro 5, 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, né? A ansiedade é uma coisa terrível, sofrer por antecedência por algo que ainda não aconteceu. Então, que nós venhamos a saber que a ansiedade não vem de Deus. Deus nunca descuidou de nós e nunca vai descuidar. Ele permitiu nós passando por isso, por alguma situação, por algo. Mas a Bíblia também diz que nós iríamos passar por situações assim. Então não murmure, vamos passando.
né? Levando a palavra de Deus à nossa frente, tomando força. Não recue, avance, né? Ao contrário, não recua, avança. Também no Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz. Olha que maravilhoso, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. O que temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Confie em Deus. Toda vez que o medo vier avançar sobre a sua mente, pegue a palavra de Deus, leia essas partes aqui, esses versos, versículos ao qual estou passando. E se você for procurar na internet, você vai ver que existe muito mais. Eu agradeço a Deus esta oportunidade, não foi fácil estar gravando, mas porém eu creio que Deus está falando com vidas, com pessoas através desse vídeo. E eu creio que o medo já caiu por terra, em nome de Jesus. Que nós possamos seguir confiantes e certa da vitória, em nome de Jesus.